Sejam todos muito bem-vindos! Tô deixando aqui um pouquinho de tempo para vocês ouvirem esse louvor. Sara Farias, Sobrevivi. Hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, Ilana. É um tema que tem mexido muito comigo nesses últimos tempos, esses últimos dias, essas semanas. Mas eu posso garantir para vocês que meu coração ele solicita muito para eu fazer sobre esse tema. Eu fiz uma live recente e me emocionei muito, mas isso tem me curado a cada dia mais quando eu venho aqui falar com vocês. Então, assim, que hoje seja cura na alma de muitas pessoas que vão ouvir, que vão passar por aqui. E eu tenho certeza que é permissão de Deus a gente estar aqui hoje, porque ontem eu ouvi um pouco da mensagem dela. Eu tava triste e quando eu comecei a ouvir eu melhorei, gente, eu melhorei. Eu comecei aquela lágrima que estava rolando no meu rosto por causa de questões familiares, problemas intensos na família. Eu consegui acalmar meu coração com essa história. Então hoje eu convido vocês a se conectarem de corpo, alma e coração com essa história, tá? Eu vou convidá-la aqui e convide também os seus amigos, pessoas talvez que você conheça, alguém que já passou por algum momento difícil e que talvez possa aprender como lidar com situações para poder evitar esse tipo de situação de suicídio, de pensamentos de não querer mais viver, de acabar com essa dor. Então compartilhem, porque nós estamos aqui com uma permissão muito linda que é de ajudar outras pessoas, então nosso coração está aberto para isso, tá? Então vamos receber a nossa convidada aqui hoje. Presta atenção um pouquinho nesse louvor. Oi! Oi, boa noite, querida. Tudo bem? Tudo ótimo, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá? Muito feliz. Me fala só como tá a câmera, porque eu coloquei um negócio aqui para ficar mais alto, mas eu achei que não ficou legal, não. Deu certo? Tenta ficar mais próximo da câmera para você conseguir aparecer um pouquinho mais isso. Sim, tá bom? As pessoas podem confirmar aí se tá ok, ó. Agora acho que tá bem próximo da minha. Isso. Ah, então tá bom. Eu não sei, para mim tá bom, mas as pessoas, se puderem falar aí como é que tá para vocês, gente, tá conseguindo ver direitinho, a Ilana? Porque para mim tá bom, não sei para eles, né? Então tá bom. Ilana. Oi. A Rosiane, boa noite, querida. Tá bom, então aí acho que a posição da câmera, né? Então dá certo. Tá conseguindo me ouvir direitinho? A Lígia também confirmou, falou que tá bom. Tá joia. Ouvindo. Eu vou colocar um pouquinho depois no final também pra gente ouvir de novo. Que é um louvor que me marcou muito. Eu comentei aqui, Ilana, agora, eu não te falei isso, tá? Vou colocar um fone para poder não dar eco. Mas eu acho que tá bom, tá sem fone, eu acho que tá dando eco. Mas eu vou garantir, né? Para não ficar com eco aí para as pessoas. Ah, que bom. Ó, eu comentei aqui, não sei se você ouviu, tá? Ontem eu passei, assim, um dia bem difícil, sabe? Com alguns problemas familiares para tentar ajudar, tentar resolver. E eu voltei para minha casa um pouco triste, sabe? Querendo chorar, segurando a lágrima. E quando eu decidi, eu falei para você, eu vou ouvir no caminho de volta para casa. E foi ali, nesse momento, que Deus tinha preparado para eu ouvir. E eu abri meu coração para poder esvaziar aquela dor que eu tava no meu peito por causa dos meus problemas. Entende? Sim. Então, assim, como é muito possível, por isso que eu já comecei falando isso. Eu estou vivendo uma outra situação, não é um problema parecido com o teu. Mas quando eu ouvi a tua história, ela como se fosse algo que regenerasse dentro de mim. É como se desfizesse a minha dor, porque eu pensei, nossa, eu também tenho algo a acrescentar, eu também quero ter essa disponibilidade de ajudar outras vidas, ajudar outras pessoas. E o teu coração também pede isso, então a gente se conecta com pessoas que têm o mesmo propósito, que têm a mesma vontade, sede de ajudar outras vidas. Então, assim,
E hoje esse tema, que é um tema muito, muito importante para a nossa geração, acho que tantas gerações já passaram por esse mal, por esse problema, mas hoje a gente está aqui com o coração aberto para que as pessoas possam se conectar de uma forma diferente, de uma forma que pense o seguinte: eu quero hoje ajudar outras vidas, eu também quero levar uma mensagem, eu também, através da minha história, eu posso me conectar e fazer com que uma vida mude o seu pensamento, mude a sua estratégia, mude o seu destino e continue a viver. Verdade. Então, Ilana, eu vou deixar você se apresentar, fique à vontade. Eu já falei que você é uma psicanalista, palestrante, eu já me vejo palestrando com você em breve, assim bom. como tem a Lígia, a Rosiane. São meninas que eu sei que um dia eu vou encontrar, eu vou abraçar e, gente, não vai ter fim esse abraço, sabe? De tanto amor no meu coração que eu já sinto por vocês, mesmo sem conhecer. E é assim que eu quero que as pessoas que vão assistir essa live sintam esse amor, mesmo sem conhecer a gente, sintam a nossa energia, o quanto a gente quer abraçar essas vidas. Verdade. Né? Eu vou deixar você falar. Concordo. Seja bem-vinda. Obrigada, Silvana. Obrigada pelo convite, tá? Que você me fez. Realmente a gente tem que contar nossa história, nossa experiência, porque é algo que a gente sabe que através das nossas vidas a gente pode libertar outras vidas. E não tem nada mais gratificante do que isso, você poder ajudar outras pessoas. E eu queria que você que está assistindo essa live, eu vou dar um tempinho, vou me apresentar e vocês correm, chama outra pessoa, chama mulheres, adolescentes, porque você quem você menos espera pode estar passando pelo que eu passei. E às vezes não tem nem coragem de contar, né, Silvana? Muitos Sim. não têm coragem de contar. E a maioria das vezes é por medo. Então chama, corre, porque a gente precisa ajudar essas pessoas, essas mulheres que estão passando pelo mesmo problema que eu passei. Como que eu tive coragem de vir ao público e contar a minha história? Eu conheci a Silvana, acho que o quê? Uns 15 dias atrás, Silvana? Mais ou menos? Um pouco mais, um pouco mais ou menos isso. 15 já, né? Muitos sabem, né, que eu estou cuidando da minha mãe, eu larguei meu emprego para poder cuidar da minha mãe, e nesse período que eu estou cuidando da minha mãe, eu senti vontade muito grande de voltar a estudar. Eu falei, gente, eu preciso voltar a estudar. Aí eu peguei o meu caderno, o meu computador, e fui ali na varandinha e falei, Senhor, eu preciso voltar a estudar, eu preciso ler livros novamente, porque eu já estava com a minha mente, meu emocional bem abalado. E aí, quando eu voltei a estudar, assistindo alguns vídeos, naquele intervalo que aparece sempre uma propaganda atrapalhando o nosso vídeo, apareceu a propaganda. Eu não posso deixar de mencionar ela aqui, Silvana, porque ela faz parte das nossas vidas, né? A Tati De Andela. Apareceu ela chamando para fazer o Masterclass. Aquelas aulinhas grátis, né? Que aparece, aqueles cursos grátis, 100% online, 100% gratuito. E aí eu falei... Ilana, pode continuar falando, eu só vou colocar aqui o tema da live enquanto isso, tá meu amor? Pode colocar. E aí eu falei assim, gente, eu preciso voltar a estudar. E nisso, quando eu encontrei com a Tati De Andela, chamando para ir para a Masterclass dela, foi mais ou menos uns 12 dias de palestras, todos os dias. E eu pude assistir aquelas palestras e aquilo me fez acreditar e achar o seguinte: eu preciso fazer algo em prol da sociedade. E ela perguntava muito, qual que é o seu propósito de vida? Qual que é o seu propósito de vida? E eu comecei a fazer. O que eu devo fazer na minha vida? O que eu devo fazer para ajudar outras pessoas? E aí eu lembrei da minha infância, da minha adolescência, de como que a minha história poderia ajudar outras vidas. Por quê? Porque eu atendi 2 pessoas há uns dias atrás com pensamento suicida. E eu fiquei assim, nosso mundo, né, do dia de hoje, e eu me escondendo a minha história. Se eu tivesse me suicidado lá no passado, e aí?
como que eu poderia ajudar outra pessoa hoje? Isso dá força pra gente, sabe? Então eu tô tendo força para poder contar e compartilhar a minha história, para que muitos que estão passando pelo que eu passei, e mulheres que já passaram no passado, sabe, abusos e querendo, sabe, acabar com a própria vida e hoje não consegue se libertar ainda, né? Ainda vive aqueles traumas ainda, né? Então a gente precisa realmente ajudar essas pessoas. Exatamente. Ilana, eu sei que assim não é uma história que a gente vem contando, a gente não ouve muito as pessoas se expondo, né? Hoje é um canal que a gente tem liberdade de falar de diversos assuntos. E eu sinto no meu coração que o teu coração está preparado para isso, né? Então eu sinto que é sim uma permissão para que a gente desperte, igual você falou, pessoas a também recorrerem, buscarem ajuda e também ter esperança de que nem tudo é o fim, nem tudo está perdido, tem ainda chance da pessoa reconstruir a sua vida, construir uma nova história. E o perdão vem muito também, né, a favor dessa nova reconstrução, porque ressignificar esse passado, fazer com que esses bloqueios emocionais que hoje te paralisam é realmente devido aos traumas que você passou. E eu também tenho algum histórico que eu vou comentar aqui no final, mas que eu já tenho comentado nas palestras, eu estou tendo coragem de falar sobre o assunto, porque também tem chegado para mim, igual você falou que chegou uma pessoa. E eu tive 3 experiências agora recentes de paciente falando desses pensamentos, falando dessa busca para poder acabar com a dor, né? O quanto eles querem acabar com essa dor, e essa é uma das frases que eles mais utilizam, que não vê saída, não vê um próximo passo, não vê um degrau a mais, acha que a vida não consegue ver o amanhã, né? Às vezes eu peço para fazer a linha do tempo, que é a linha do passado, dos marcos e também algo do futuro que ele queira construir, eles paralisam no hoje e não conseguem construir o amanhã, não tem esperança mais, não vê uma luz no fim do túnel, eles não conseguem enxergar, por isso que tomam decisões de acabar com a própria vida, né? Então, assim, eu também vou comentar um pouco depois, mas eu vou deixar você colocar, né, de uma forma que você sinta à vontade, sinta no seu coração, então fica aqui. Tá? O meu carinho já para você e muito obrigada mais uma vez por compartilhar com essas vidas que estão aqui hoje e que vão passar por aqui também, tá? Pessoal, se quiserem comentando alguma coisa aí, a gente vai tentar no final abrir um pouquinho para perguntas, tá bom? Tá certo. É isso. Silvana, por várias e várias vezes, eu queria me suicidar. Por várias vezes. Apesar de ter sido criada num lar cristão, apesar de ter sido criada num lar, né, evangélico. Por que isso? Porque eu fui criada pelo meu padrasto. Até os 19 anos de idade, eu não sabia que ele era meu padrasto. Eu achava que ele era meu pai. E ele obrigou a minha mãe, como ele me registrou, ele obrigou a minha mãe a falar que eu era filha dele. Desde os meus 9 anos até os 17 anos de idade, foi um momento de muito sofrimento para mim. E lá na minha cidade onde eu morava, quando eu era criança e adolescente, tinha um rio no fundo do quintal da minha casa. De vez em quando dava enchente na cidade. E nessa ponte, onde eu tinha que passar para ir para a escola, ou para ir para o centro da cidade, eu tinha que passar por essa ponte. Por várias vezes, quando estava chovendo muito, o rio transbordava, assim, ficava bem na borda e era bem, sabe, bem cheio mesmo, era bem perigoso. E eu ficava ali naquela ponte e eu escutava uma voz e sempre falava assim, aproveita,
Tira logo a sua vida, porque sua vida não vale nada. E sempre essa voz falava assim: olha o que ele faz com você. O que ele faz comigo, ele, o meu padrasto, que até então achava que era pai. E nessa época, o que não permitiu que eu tirasse a minha vida ali, eu logo firmava a minha mente em Cristo e falava: eu vou perder a minha salvação. Por isso que eu não vou fazer isso. Então, hoje em dia, muitas pessoas não tiram a própria vida por medo de perder a salvação. Só que no tema da live, um deles estava escrito assim: a minha dor pode curar alguém amanhã? Então foi por isso que eu descobri qual que é o propósito de vida que a Tati Deande estava perguntando na live dela. E qual é o meu propósito de vida? Que a dor que eu senti lá no passado, essa dor suicida, porque é uma dor que você não tem explicação. Porque, na verdade, o suicídio é o quê? Nada mais é que você quer acabar com aquela dor, aquele sentimento que você está sentindo ali, quer acabar com aquele sofrimento que você está passando ali. Mas se eu tivesse feito isso lá no passado, hoje eu não estaria aqui para contar que existe sim uma forma de você transformar a sua vida. Existe uma forma de você ser liberto, de você viver uma vida feliz. Existe sim uma possibilidade de você não sofrer mais. Da sua dor, você que está me escutando agora, da sua dor ser a cura de alguém. E é o que é hoje para mim. O que eu passei lá no passado, muitas mulheres passam. Tá, mas o que eu passei? Como eu disse, eu fui criada pelo meu padrasto. Para saber, eu achava que ele era meu pai. Ele era presbítero da igreja, servia a Santa Ceia. E lá, assim, muitas pessoas tinham muito medo dele, né, na cidade, porque ele era muito rígido. Só que ele era muito mais que rígido. Ele me espancava muito, muito mesmo. Não tem quando você... Às vezes eu não fazia nada de errado. E a mão dele, sabe aquela mão de homem de roça, pesada, grossa? Socos e mais socos, sabe, no rosto. E o estupro também, dos 9 anos até os 17 anos de idade. E eu passando por aquela fase, por isso que aquela voz vinha e falava comigo: tá vendo o que ele faz com você? Tira a sua vida. E eu não tirava por causa disso, por causa do medo de perder a salvação em Cristo. E com o passar do tempo, esse sofrimento, muita gente fala, faz a denúncia. Ele ameaçava muito Silvana. Ele falava: se você denunciar, eu vou preso, mas eu saio da cadeia e mato você e sua mãe. E uma coisa que eu até anotei aqui, que às vezes as pessoas podem pensar: onde estava a mãe dessa garota? Ela estava trabalhando, ela era costureira em casa e também ela era zeladora da igreja. E quando ela ia para a igreja, às vezes eu ia ajudá-la, às vezes não. Eu estudava muito, né? Então, muitas das vezes eu estava estudando. E às vezes quando eu estava indo para casa e percebia que eu estava sozinha com ele, às vezes eu fingi, quando eu comecei a perceber que eu entrei na adolescência, comecei a perceber o que era que estava acontecendo, e eu tentei enfrentar ele, sabe? Eu comecei a perceber e saber o que ele estava fazendo comigo, só que ao mesmo tempo que eu enfrentava ele, que tentava bater nele, o que acontecia? Eu às vezes não conseguia enfrentá-lo, porque ele era um homem, né, mais forte do que eu. E muitas das vezes eu nem chegava em casa, esperava um pouco. Só que eu fazia de tudo para proteger a minha mãe. Entende? Então muitas pessoas acham
que porque a gente não denuncia, é muito difícil a gente passar por essa situação e denunciar. Eu tentei várias vezes ir na delegacia denunciar. Eu entrava, assim, na porta, manobrava e ia embora. Não vou porque vinha na minha mente. Olha, eu vou preso, mas eu saio e mato vocês. Tanto que ele poderia ter feito isso mesmo, porque quando a minha mãe se separou dele, eu fiquei sabendo, eu contei para ela depois dos meus 19 anos de idade. E quando eu contei para ela, ela ficou assim chocada. E com o tempo depois ela se separou dele. E poderia ter cumprido essa ameaça que ele fazia, por quê? Na época eles estavam acordando os papéis lá, entrando em acordo com os papéis da separação, e ele marcou um encontro com ela para resolver algumas coisas, algumas questões. E uma amiga da minha mãe ligou para ela e falou: você não vai, que ele tá armando para te matar. Então você acha mesmo que se talvez eu tivesse denunciado, talvez eu estaria viva aqui hoje? Ou a minha mãe? Então assim, eu fiz de tudo para proteger minha mãe. Então eu sempre estava feliz. Quando ele viajava e passava às vezes uma semana fora de casa, eu sentava com ela na mesa e falava: mãe, eu tenho um negócio para te contar. E chorava, 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 chorava. Ali eu, sabe, me derramava em lágrimas. Mas eu me sentia liberta. E ela falou: não, pode me contar, eu quero te ajudar, pode me contar. E aí eu falava: não, eu tô com uma nota baixa na escola, mas já vou me recuperar. E não contava, para proteger minha mãe. Entende? Então, às vezes a gente passa por situação, às vezes tem algumas pessoas que estão passando por isso, algumas mulheres que passam por isso, e não contam nada por medo. Só crianças até também, né? A gente sabe que tem crianças passando por isso. Sim, você até me contou, né, que teve uma criança que tá com essa mesma situação que eu passei. E é verdade. Então, assim, as pessoas às vezes se escondem dentro da igreja e fazem coisas absurdas, igual fizeram comigo. Só que mesmo assim, olha, eu não saí da igreja. Hoje eu fiz meu bacharel em teologia. Eu segui uma vida totalmente ao contrário que eu poderia ter seguido. Com o intuito de quê? Ajudar as pessoas. E por que eu fiz psicanálise clínica? Quando eu fiz o bacharel em teologia, eu queria fazer, eu falei assim, eu quero estudar o bacharel em teologia que seja realmente algo reconhecido pelo MEC. E é reconhecido pelo MEC. A faculdade que eu fiz foi a Faculdade Unida de Vitória e é reconhecido pelo MEC. Depois disso, eu falei, pronto, mas agora o que eu vou ser? Missionária? Pensei assim, né? E aí eu encontrei a psicanálise. E por que eu fiz a psicanálise? Para tentar entender tudo que eu passei na vida. Sabe? E tem uma coisa, Silvana. Eu me casei com 19 anos de idade praticamente para poder sair de casa. Entende? E esse rapaz, ele é meu amigo até hoje. A gente é muito amigo. E ele me ajudou muito. A gente ficou 10 anos casado. Mas a gente era mais amigo, né? E teve um dia que a gente chegou e falou, olha, eu conversei com ele, eu acho que agora a gente tem que seguir a nossa vida, né? E acabei me separando dele. Hoje, né, a gente se conversa, a gente é amigo até hoje. Mas a solução, assim, que na época eu encontrei para minha vida foi ter casado. Por quê? Porque eu fui atrás de pessoas para me ajudar e nenhuma delas me ajudaram. Sabe, quando a gente vê assim num beco sem saída, uma adolescente passando por aquilo desde os 9 anos de idade. E aí eu falei, eu preciso de ajuda. E eu fui tentar ajuda e essa pessoa, duas pessoas,
viraram para mim, você tá mentindo. E aí, como que Total descaso, né, com a sua história, com o que você estava levando. Exatamente. E aí, como que eu ia, então, prosseguir adiante se eu, por exemplo, quisesse denunciar? Não tinha como, porque ninguém acreditava em mim. Então, foi aí que eu conheci esse rapaz e numa conversa com ele falou, eu vou te ajudar a sair disso. E foi aí que eu casei com ele, mudei de cidade, para que a gente vivesse assim uma vida e eu fosse liberta disso de uma vez por todas. Nunca mais eu vi ele, Silvana. Nunca mais eu vi o meu padrasto. E com 19 anos de idade, eu descobri que ele era o meu padrasto, ao invés de ser pai, né? Aquilo ali foi assim, eu me senti totalmente liberta. Totalmente liberta, sabe? Ai, que bom, ele não é meu pai, então tô livre. Tem mais um detalhe. Eu também passei pelo abuso com a filha dele. A filha dele, um dia antes de se casar, virou para minha mãe e pediu para que eu dormisse no quarto com ela. E ali eu fui abusada. Você era ainda criança nessa era época? Criança. Eu devia ter uns 9, 10 anos de idade também. Por aí, era bem criança, 8, por aí. E que a gente nem sabe se ela também sofria os abusos dele, né? Eu cheguei a pensar nisso. Para ela ter essa atitude comigo. Então, assim, talvez ela ache que eu não lembro disso, mas eu lembro de todos os detalhes, sabe? Eu lembro de todos os detalhes. Eu era criança. E foi praticamente assim a noite toda. Foi horrível. Foi horrível. Horrível, Silvana. Então, assim, hoje eu penso assim, poxa, existem talvez sim algum amigo ou alguém da minha família fala, nossa, esquece isso. Não tem como esquecer. O que tem como a gente fazer é perdoar, porque eu já perdoei. Eu já perdoei. O que tem como fazer é isso, perdoar. Que através da minha vida, como eu queria me suicidar naquela época, eu não fiz isso. Depois, com o tempo, eu vi que realmente o suicídio não levava a nada. Não levava a nada. Porque eu acabei entendendo que a nossa vida é feita de ciclos. Foi aquele ciclo que eu estava sofrendo naquela época, um ciclo eu estava sofrendo, mas depois passou. Essa fase passou. Então hoje eu vivo uma fase que eu posso estender a mão para alguém que está precisando. Por isso que eu quis fazer o curso de psicanálise. Porque quando alguém me procura, Silvana, para conversar comigo, seja uma dor de uma separação, seja uma dor de uma empresa. Eu tive uma empresa com um ex-marido meu, que depois do meu primeiro casamento, que eu casei 2 vezes. Eu me casei na primeira vez porque para fugir dessa situação. E na segunda vez eu me casei, a gente teve um restaurante. Então, assim, foi uma dívida enorme, que essa dívida eu tô pagando até hoje. De mais de 200 mil reais. Quando a gente se separou ali, sem brincadeira nenhuma, eu levei um baque muito grande. Muito grande. E o que aconteceu ali naquela separação foi assim, a dívida. Pronto, como que eu vou fazer para pagar essa dívida? E ali, antes disso, eu não fugi da dívida, reuni todos os funcionários, reuni a equipe. E aí eu falei, não, eu tenho que assumir cada uma das dívidas. E eu fui trabalhando. Eu dei faxina, eu comecei a fazer unha para fora. E fui trabalhando para poder pagar cada um dos funcionários. E mesmo assim, eu ainda estou pagando as dívidas. Eu não consegui terminar tudo, porque uma dívida de 200 mil reais não é fácil, você não paga rápido, né? E eu tô pagando ainda. Só que... Já é um outro ciclo, né? Uma outra fase. Isso, uma outra fase. Só que a gente está falando do suicídio, porque nessa fase aí, quando eu passei essa fase da minha vida, eu lembro de um dia muito chuvoso. E eu falei, gente... Não é possível. O que eu vou arrumar da minha vida? Minha vida acabou naquela hora. Eu peguei o carro. Era 11 horas da noite. Chuvoso, um tempo chovendo muito. Eu peguei o carro e falei, Deus, vou sair por aí.
A minha ideia, Silvana, era pegar a BR-101. Olha que ideia louca. Pegar a BR-101, onde passa aqueles caminhões, carro acabando a gasolina. Olha a minha ideia. Falei assim, eu vou pegar isso, vou andar um pouco e depois o carro, algum caminhão passa por cima e pronto. Ninguém vai ficar sabendo que fui eu que tentei me suicidar. E aí eu sentia como se Deus falasse comigo, não faz isso. Não faz isso porque a sua história vai mudar a vida de muitas pessoas. Exatamente. E aí eu falei... Só para te interromper um pouquinho, para as pessoas entenderem que assim, o pensamento suicida ele estava retornando em uma outra fase da vida. Exatamente. Por mais que foram momentos diferentes, idades diferentes, mas que ele, quando a pessoa tem isso dentro dela, em outro momento ele pode surgir. Mas olha o quanto que ela está mostrando que passaram-se anos, os traumas ainda estavam ali, né, presentes, porque a história é dela, então ela estava com aquilo muito dentro, né? Então vai juntando um problema antigo, o problema atual, não vejo outra saída, e aí também vai até algum local, como você chegou próximo desse local, foi aonde que você pensou e falou, olha, não vou fazer isso porque a minha história pode mudar outras vidas. E eu tenho pacientes que têm tentado também em busca de chegar nesse momento e falar assim, eu vou olhar para a janela se eu me jogar, né? Então, assim, eles chegam a cogitar a possibilidade. Eu vou comprar alguma coisa para poder eu ingerir e também eles começam a ter estratégia para conseguir chegar realmente no final. E aí é onde que a gente está aqui hoje para dizer, eu quero que você enfatize um pouco mais esse pensamento de falar, eu não vou fazer isso, porque a minha história pode salvar e curar e libertar e tirar outras vidas desse abismo também, porque se eu estou aqui, nesse momento, eu vou conseguir sair dele, porque eu sei que outras pessoas também podem ter essa força. Então, assim, é essa sua força que pode sim conectar com outras vidas que hoje está na beira do colapso, na beira de cometer um suicídio, mas que tem esse pensamento, eu posso conseguir, eu vou mudar isso. E aí, desculpa ter te interrompido, minha linda. Não, tranquilo, você está certíssima. E é exatamente isso. Por que eu até compartilhei, né, a mensagem, falei, gente, vamos participar da live hoje, porque é um assunto, um tema que quase não é abordado, Silvana. Esse tema suicídio, sabe, não é abordado. E acontece muito, todos os dias. Essa pessoa que eu atendi esses dias que eu estava falando, que eu cheguei a mencionar no início da live, ela já tentou cortar os pulsos. Ela já tentou fazer N coisas. Agora você vai tentar descobrir o porquê que ela fez isso? Não sei. Entendeu? Ela não sabe. Tem uma vida boa, por sinal, não me contou nada que tá passando ainda por ela, se ela tá passando por alguma dificuldade, ou até mesmo um abuso de alguém, nada. Não tá passando por nada. Essa em específico não sabe o porquê. Então, assim, eu ainda não cheguei a contar pra ela a minha história. Por isso que no início eu tava falando também, por que eu fiz a psicanálise clínica? Porque quando a pessoa chegar a me procurar, para qualquer assunto, eu vou virar, eu passei por isso que você está passando. Então, eu sei a dor que você sente. Por isso, hoje, eu tenho a capacidade de falar para qualquer pessoa, tem solução para você. Não desista. Os ciclos, amém, as fases de cada idade, né? Criança, adolescência, o jovem, o adulto... Cada fase das nossas vidas tem os momentos bons, tem os momentos maravilhosos, tem os momentos tristes. E eu tô lembrando de uma conversa que eu tive com uma amiga e ela falou, no início, ela falou assim comigo, há uns 3 anos atrás, ela falou assim comigo, Ilana, pessoas por muito menos que o que você passou tiram a própria vida. É verdade. É verdade. Exatamente.
É o que essa menina, a gente estava conversando esses dias. Mas por que que você está tentando se suicidar? Não sei, Ó, a entende? adolescente que eu tô atendendo, né, tem 3 semanas que ela tentou suicídio, 12 anos, e ela não consegue concentrar na escola, né, com a atividade da escola, porque está agora no computador. Uhum, Então ela ficava trocando de WhatsApp, Instagram e aula. uhum, E aí não conseguia concentrar na matéria. Aí a mãe começou a cobrar, a avó, a tia, todo mundo começou a se preocupar muito com esse uhum. rendimento. Ela começou a ficar irritada com tanta cobrança, até que um dia ela foi tentar se enforcar com 12 anos. E aí foi onde que ficou com alguns vasos assim do rosto, estourou. E aí os pais, né, a família me procurou e aí agora eu estou atendendo. Aí eles já tiveram outras estratégias aí para mudar ela de local, de cidade, para tentar ver se muda um pouco o ambiente, para ela ter novas esperanças, sabe? Para poder pensar. Ela com 12 anos, ela falou para mim, Silvana, eu sofro bullying na escola, as pessoas falam isso e isso de mim. Agora no Instagram tem muitas pessoas falando que eu sou assim, que eu sou feia, me xingam, pedófilos falando com ela. Então, assim, ela tá num mundo vicioso, porque não tá sabendo lidar com a rede social, os pais estão preocupados com isso. E ela falou, eu tentei tirar minha vida porque, pelo que eu tô vendo, o mundo é muito mal, não existem pessoas boas, as pessoas só me cobram, as pessoas só exigem de mim. Então, assim, eu não fiquei sabendo de caso de abuso, não fiquei sabendo de caso de que alguém bate nela, que alguém, sabe, bota de castigo, nada disso. Mas você vê o quanto que tem outras pessoas tentando tirar a vida com algo que talvez não foi uma boa orientação, não, vamos mudar esse ambiente, vamos tentar usar estratégia, igual eu falo para os pais, façam caminhada, vai dar 10 minutos. Eu sempre ensino os pais, o filho reclama que eu não dou tempo, que eu nunca tiro tempo, sempre estou ocupada. Eu falo, gente, 10 minutos que seja, mas gere expectativa para essa criança. Fala assim, olha, daqui a meia hora nós vamos brincar. Você escolhe qual o brinquedo, o que você quer fazer, o que você gosta muito. Gerou expectativa, deu opção de escolha. Daqui a pouco, quando você for brincar, você comunica e fala assim, esse é o momento que a gente vai brincar. E aí a criança estabiliza e fala assim, nossa, meu pai ou a minha mãe está dando atenção para mim, está conseguindo fazer um tempo de brincadeira comigo e ainda a brincadeira que eu quero, que eu gosto. Então são, às vezes, coisas simples que pode levar para outro rumo e não ter perdido essa criança. Olha aí, por causa de orientação talvez pequenas, são pequenos detalhes que eu vou dando suporte ali, dando orientação para que esses pais tenham um novo comportamento com essa criança, sabe? Então, tem motivos muito insignificantes, assim, que a gente não poderia pensar em suicídio e já tem gente que comete suicídio por isso. Não tem essa expectativa, né, de vida, eu acho que eu não vou ser feliz, não vou viver. Eu falei, mas olha, você tá com 12, imagina você vivendo até os 80, 100 anos, você só tá começando, tem muita história, ainda você... Aí construindo com ela, o que você quer fazer? Estudar, trabalhar, construir família, ter filho. Então, assim, eles não têm essa expectativa de futuro. Então, tem que começar a criar isso também dentro desses adolescentes, dessas crianças, para que eles tenham um motivo por que continuar a vida, né? Tá certo. E você vê que, por causa de um estudo, né? Quando acontecia aquelas coisas ruins comigo, eu me enfiava nos livros, eu estudava. Aí que eu estudava mesmo, eu estudava de manhã, de tarde, de noite. Tinha vezes que eu ia fazer trabalho de escola até as 3 horas da manhã para acordar às 5 para entrar num caminhão de leite e ir para a roça fazer estágio. Entende? E eu estudava muito. Então, assim, quanto mais eu me enfiava no livro e no estudo, era um refúgio. E graças a Deus que eu encontrei esse refúgio. Né? Porque hoje, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ler e estudar. E o estudo, a gente sabe que muda o mundo, muda o nosso mundo. O estudo é tudo de bom, gente, é maravilhoso. Então, quanto mais eu quero eu busco conhecimento, mais eu quero ler, mais eu quero estudar. Então, isso para mim foi um refúgio e uma fuga. Foi uma fuga muito boa. Né? Só que aí, quando acabou essa fuga, que foi terminar a escola, o meu segundo grau, o que eu fiz? Eu casei.
E aí eu fui terminar minha faculdade recentemente, né? Olha quanto tempo que eu fiquei sem estudar. Mas aí depois eu fui trabalhar, eu fui ter a minha vida. É aquilo que eu falei, os ciclos, as fases, né? Teve até um comentário aqui da Adriana. As suas escolhas fez a diferença. E fez mesmo. Eu podia ter escolhido qualquer coisa. Hoje eu poderia ser o quê? Uma lésbica. Hoje eu poderia ser. Nossa, eu poderia ter me suicidado, não estaria aqui falando com você. Mas o que que eu escolhi? Eu escolhi ser uma pessoa boa, que eu possa realmente ajudar as pessoas. Que eu possa, não, vem cá, deixa eu te ajudar. Você quer realmente ajuda? Porque a pessoa tem que querer, tá? A pessoa tem que querer ajuda. Se a pessoa ela não quiser, também não adianta. Não adianta. E teve uma parte que eu estava comentando, Silvana, que aonde estava, né, a mãe dessa menina, ela não via tudo que estava acontecendo com ela. Lembra que eu falei que eu fazia de tudo para proteger a minha mãe? Aham. Então, pode estar acontecendo, por isso que eu chamei bastante pessoas para a live hoje. Eu falei, gente, pode ter alguém da sua família, ou um irmão seu, ou uma irmã, ou um vizinho, ou um amigo de escola, que está passando por isso, mas não fala nada. Às vezes para proteger e por medo. No meu caso, foi as duas coisas. O medo e para proteger. Então, assim, é um assunto muito sério, é um assunto que a gente tem que levar em consideração mesmo, porque tem muitas mulheres que sofrem. Por exemplo, eu nunca vi ele batendo na minha mãe. Isso eu nunca vi. Mas discutir por causa de bobeira, eu já vi muito. E ele pegava a faca e ficava com a ponta da faca perto dela. Eu me lembro de uma vez que a discussão estava tão grande na cozinha por causa de bobeira que ele inventava, que ele estava com a faca. E eu sentia assim no meu coração, vai lá, vai lá. Quando eu falei, eu sentia, não, eu não vou, de madrugada. Não, eu não vou, eu vou ficar quietinha aqui, escutando e pedindo a Deus que não acontecesse nada. Quando eu me dei por conta, eu estava na frente dele. Eu não vi eu indo para lá. Quando eu cheguei lá na frente dele, Silvana, ele me viu, ele levou um susto, ele começou a me dar soco no rosto. Deus foi tão maravilhoso que eu vi, literalmente, eu vi uma pluma branca protegendo todo o meu rosto. E soco mesmo. Pensa na mão de um homem, ele tinha uns 60 anos de idade, e me dando muito soco. Eu não senti nada, absolutamente nada. Mas também acabou ali a tal da discussão que estava tendo. Entendeu? Então, assim, muitas das vezes acontece coisas nas nossas vidas que a gente tem que procurar entender. Por exemplo, hoje eu já sou madura, eu já estudei, tenho, né, foi um estudo que eu mais gostei da minha vida, foi a psicanálise clínica. E eu falei, poxa, que bom que eu passei por tudo. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Senhor, muito obrigada porque eu passei isso tudo. Obrigada porque eu passei por isso tudo. Porque hoje eu posso ajudar outras pessoas. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, gente? Eu vou comentar enquanto isso, enquanto eles fazem as perguntas. O meu vai ser breve, porque eu tenho comentado aí já nas palestras, mas é para despertar os pais em relação a essas crianças que muitas vezes não vai ter entendimento do que está acontecendo. Aquilo que você falou, eu não me dei conta do que estava acontecendo, porque a gente não sabe o que é. Eu mal tinha visto uma pessoa nua, né? Na época, quando eu tinha 5 anos, eu não tinha conhecimento disso. E uma vez eu lembro que essa vizinha, que a minha mãe morava próximo de uma mulher, que uma vez ela estava de toalha dentro da minha casa, eu não sei, né, o que aconteceu, ela estava de toalha, e aí eu lembro dela ter aberto a toalha, assim. Foi a primeira vez que eu vi uma mulher nua, né, e eu não entendia nada. E essa mesma vizinha, uma vez eu fui pegar alguma coisa que eu não lembro o que era, à noite, e esse casal, eles me conduziram para o quarto deles,
né? Eu ainda vou conversar isso com a minha mãe, que eu acho que ela ainda nem assistiu às palestras que eu tenho falado sobre isso. Me conduziram. Quando eu vi, eu lembro deles falando assim, tira o colchão que estava em cima do guarda-roupa, tira a roupa, e aí eles tinham um filho da mesma idade, né? 5, 6 anos ali. E eu lembro deles falando, com o quarto escuro, o colchão no chão, e eles falavam, deita em cima dela, o filho, né? Não sei o que passava na cabeça deles naquele momento para poder despertar desejo no filho, não sei o que eles queriam, né? Promover ali naquela cena em relação àquele filho. Só que eles não se deram conta, era uma menina, uma criança, e sem entender o que está acontecendo, tipo, sabe? Não tinha. Eu só fui me dar conta disso depois de adulta, que eu falo, gente, que perigo, porque da mesma forma que esse pai e essa mãe fizeram isso, e se esse pai tá sozinho dentro de casa, e a minha mãe talvez sem essa noção, fala assim, vai lá pegar, e aí seria oportunidade para ele, né, ter esse grau de abuso também. Então, assim, é muito perigoso a gente deixar as crianças tão à vontade assim, sabe? Porque, é tio, é irmão, é vizinha. Gente, tem que tomar muito cuidado, não é para ficar botando terrorismo na cabeça de ninguém. Mas, assim, as crianças... eu nem cheguei em casa, eu nem comentei com a minha mãe, porque eu não lembro o que aconteceu dali depois, eu não lembro. Se teve algum abuso, sim, eu não lembro. Entende? A minha mãe também não se deu conta. Eu lembro dela até falar assim, por que você demorou? Sabe, aquela voz, eu nem lembro da cena, eu lembro da voz. Uhum. E eu nem sei dizer o que eu respondi. Então, assim, realmente o medo, mas também não saber o que está acontecendo. A criança muitas vezes não sabe o que está acontecendo. Uhum. Então, eu também busquei a psicologia, tive outros traumas, tive outras situações terríveis que eu escrevo meu livro, um dia eu vou divulgar essas histórias, mas tem muito a ver também com ajudar esse outro, ajudar esse próximo, a entender o que eu posso aprender através de algumas habilidades, poder passar para que o outro consiga sair das suas dores, sabe? Dar prosseguimento na sua vida, construir uma nova história, construir um hoje diferente do que você viveu ontem. Porque, graças a Deus, as minhas dores hoje, elas não me fazem... Eu não sinto mais dor hoje. Assim como eu penso você, por mais que você passou, hoje eu também sou grata. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, ela agradece por isso. Sim, porque se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. Verdade. Eu também não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse tantas histórias loucas que eu falo, gente, eu acho que foi um filme. Eu não passei, isso tudo foi um filme? Porque já não tem dor, eu não estou mais naquela cena. Exatamente. É passado. Realmente ficou lá. Mas hoje a gente está aqui e tem pessoas que estão vivendo o hoje, as crianças que estão hoje, que não tinha antes uma live para poder falar assim, olha, comente, fale, se você viveu alguma cena traumática, se alguma... A criança nem sabe o que é traumático, né? Mas se você está vivendo alguma experiência que você possa perceber que é um abuso, alguém passando a mão, ou então querendo ver seu corpo, pedindo foto. Então, assim, até os adolescentes, comente com uma amiga, comente com alguém da família, sabe? Para que essa família também se aproxime dos seus pais, para poder chegar no momento de falar assim, vamos resolver isso, vamos acabar com isso. Né? Porque a gente sabe que as crianças ficam se prendendo aí porque não sabe o que fazer, não sabe nem o que está acontecendo. Então é o nosso apelo aqui hoje, né, Ilana, para que também essas crianças e adolescentes despertem e comentem. A gente está no momento que está livre para comentar. Pede ajuda, igual você quer falar sobre isso, Ilana? Sim, porque naquele tempo, né, olha, 20, 30 anos atrás, você viu que eu fui tentar pedir ajuda, o que a pessoa falou comigo? Você está mentindo. Hoje, a gente tem essa liberdade e dá para a pessoa parar, uai, ela não está mentindo, não. Então, se alguém chegar perto de você para comentar qualquer coisa, se a pessoa não conseguir ser aberta, falar claramente o que está acontecendo, mas tem até um comentário aqui que eu gostei muito, acho que foi a Lígia. Da Lígia. Uma sugestão é observarmos ao nosso redor. Observa. Exatamente. Ela como professora, né, todos os professores, lida com vários alunos ali, observa, porque eles dão sinais. Um dos sinais que pode ser observado é a criança ficar com medo de tudo. Eu sempre fui muito medrosa. Eu sempre tive medo de tudo. Silvana, tudo. Medo de tudo.
tá? Então, assim, eu chegava, às vezes, num lugar, por mais que eu falo e tal, eu sempre ficava com medo. E muito retraída, muito retraída. Mas, ao mesmo tempo, muitos não observavam porque eu queria, no fundo, proteger a minha mãe. Então, eu fazia de tudo também para que não acontecesse nada. Então, realmente, você tem que observar, tem que virar para a pessoa e ajudar, e estender a mão mesmo. Aqui em Vitória tem uma ponte, a gente chama Terceira Ponte, liga Vila Velha à Vitória. É linda aquela ponte. Nossa, o que tem de casos de suicídio naquela ponte, que teve um dia que a irmã de uma amiga, eles estavam andando na ponte, o carro parou e desceu um rapaz lindo do carro. Ele simplesmente desceu do carro, foi lá e pulou. Ninguém pôde fazer nada, ele estava decidido a acabar com a vida dele. E ela não pôde fazer nada, ninguém pôde fazer nada naquele momento. Então, assim, observa as pessoas que estão ao redor. E se qualquer criança, qualquer mulher que estiver passando por abuso, procura ajuda. Não confia em ninguém, procura um terapeuta, procura um psicólogo, um psicanalista, procura um terapeuta que pode com certeza ajudar. Que é melhor do que talvez um profissional, às vezes um amigo, um colega, por mais que você tenha liberdade, mas pode virar para você, eu não acredito em você, igual aconteceu comigo. Eu não acredito em você. E aí procura um psicólogo, um terapeuta. Vai saber orientar e tomar as devidas providências. Exatamente. Bom, Ilana, a gente tem alguns minutinhos finais aqui. A gente tem 8 minutos. Tem aí, ó, a Ali já comentou, empatia, as pessoas dão sinal. Ela comentou desse caso aí da escola, o quanto que essas crianças também ficam temerosas, ficam irritadas muitas vezes com coisas que a gente não sabe exatamente o motivo, por que elas estão irritadas, e de repente pode ter algum fundo ali, né, de situação que ela esteja vivendo e não consiga falar, ou então esse choro excessivo, igual você teve uma cena de choro que era o teu momento sabe, de jogar para fora toda a dor, de sentir ali aquele momento de esse é o momento que eu posso expressar o meu sentimento de uma forma que eu não fale, mas eu sinto um alívio, um certo alívio. Então, assim, procurem cuidar desses momentos assim com mais delicadeza, com mais cuidado, com um olhar mais minucioso, para que a gente não negligencie as nossas crianças, os adolescentes e até pessoas adultas também que já passaram por casos e que continuam certas relações. Eu conheci uma moça recente que ela falava que o abuso psicológico era tão intenso, abuso físico e psicológico, porque o marido, né, não era nem namorado, o marido, ele rasgava a roupa para poder ter relação, então assim, fazia coisas que mesmo ela sem querer, então assim, tinha que passar por isso, então assim, é muito doído você ouvir uma coisa dessa e ver o quanto tem mulheres hoje ainda passando por isso, sabe, passando por esses abusos, esses traumas, e não é nem pai, padrasto ou quem quer que seja diferente, às vezes é o próprio marido, às vezes a pessoa está vivendo ali com uma pessoa que é totalmente, né, desorientada, às vezes o cara tem já os seus problemas e a mulher não se dá conta de que ele também precisa de ajuda. E ela denunciando, ou então fazendo com que ele busque tratamento para ele tentar ver o que está acontecendo com ele, porque eu já vi também de casos que o cara também já sofreu abuso. O cara também tem histórico na vida, de que isso é um padrão repetitivo na vida dele, sabe? Então, assim, o que a gente pode fazer também para que essas pessoas tenham tratamento, para que eles busquem ajuda, sabe? Porque tem que ir preso, a gente sabe de tudo isso, mas a gente tem que ver o que a gente pode hoje orientar, porque são crianças que estão crescendo aí, que estão sofrendo abuso e que podem fazer futuros abusos, entende? Então, assim, tentar ver o que a gente pode fazer nessa geração. Procurar ajuda é fundamental, tá dizendo a Pérola aí.
e incentivar essas pessoas a não se calarem. Amiga, eu vou deixar você terminar aí, ó, temos ainda 5 minutos para terminar a live, tá? Vou deixar você deixar uma mensagem para as pessoas, falar alguma coisa. Lembra que em algum momento eu falei assim, a pessoa tem que querer, né? Tanto o abusador quanto, principalmente o abusador. Se ele quiser mudar de vida, porque a gente também tem que pensar nele, porque ele pode ter sofrido um trauma lá no passado que está fazendo com que ele tenha essa atitude hoje. Vamos pensar na situação do meu padrasto. Eu cheguei a um ponto de perceber que ele estava se achando completamente o certo. Ele não estava errado. Quem estava errado, quem era a pessoa mais errada do mundo, era eu. Tanto que muitas das vezes ele me xingava de cada nome que só Deus, sabe? E aí eu vi, perante aquela situação toda, e eu falei, eu preciso de ajuda. Então, por mais que eu fui atrás e pedi a pessoa para me ajudar, e essa pessoa não acreditou em mim, não levem isso em consideração. Busca ajuda, independente da situação que você esteja passando. Independente da situação. Se você está passando pelo abuso, se o seu, pode ser o cônjuge, né? Não precisa ser só um adolescente, uma criança, mas principalmente adolescente e criança que usa muito a rede social, procura ajuda. Se você tiver com algum sinal, se você acha que você está sendo abusado. Ou também, Silvana, tem mulheres que passam isso com o patrão, né? Uma amiga minha estava comentando comigo esses dias que o patrão dela queria sair com ela e ela pediu conta do serviço. Exatamente. E então, assim, é um absurdo. O que esses homens têm na cabeça, gente? Mas que essas pessoas procurem ajuda, principalmente de um profissional. Não conseguiu falar com ninguém da família, procura um profissional, que ele vai saber te orientar, como vai fazer uma denúncia, os passos que serão seguidos daí para frente. E principalmente, a gente pensa que a gente não vai esquecer, né? Que a gente não esquece, não adianta, a gente não esquece. Mas a gente consegue se livrar dessa dor. Se hoje, lembra que eu falei com você semana passada? Eu falei, Silvana, é isso. É esse o meu propósito de vida. Eu não tenho medo mais de falar do que aconteceu. Eu não tenho medo, eu sou liberta. Eu não sinto mais essas dores. Sabe? Eu não choro mais sobre isso. Não, já passou. Foi uma fase que passou e hoje eu estou vivendo a fase realmente de ajudar as pessoas. E se você estiver passando por isso, você pode contar comigo, pode contar com a Silvana. A gente está aqui para ajudar. Se a gente abriu essa live, esse espaço para falar sobre esse assunto, sobre o suicídio, sobre os abusos, então você tem total liberdade de procurar a gente para conversar. E o que a gente puder fazer para ajudar, para estender a mão, a gente vai fazer. Tá bom? Exatamente. E, Ilana, tá faltando um minutinho. Vou pedir às pessoas para fazer um print aqui, ó, chique. com a gente. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes com a gente. Faça um print. Obrigada de coração por ter vindo aqui, comentado pela primeira vez publicamente a sua história e trazer essa palavra de incentivo, de força, de esperança, de alegria que hoje você está sentindo no teu coração, de poder ajudar outras vidas, que essa live chegue em outras pessoas, assim como vai ser o início de uma trajetória linda para você, porque eu sei que em algum momento você vai palestrar e pessoas vão estar lá precisando ouvir a tua mensagem. Então, parabéns pela iniciativa, por essa coragem, por estar trazendo aqui hoje para as pessoas que estão aqui
o que está no teu coração, tá? Que é leveza, é tranquilidade, foram ciclos e que vão vir outros, mas que agora você tem mais maturidade, hoje você tem uma experiência da psicanálise, da teologia, está estudando mais, está buscando mais conhecimento, a vida tem flores para te oferecer, o seu jardim hoje ele está com certeza mais florido, muitas pessoas vão querer se conectar com você através da sua história, porque outras vidas vão se conectar, porque precisam ouvir isso, ouvir o quanto que você ressignificou tudo, que você se empoderou da sua vida e hoje você determina que quero continuar a viver, quero estudar, gosto disso, me descobrir. Então, parabéns. E, ó, a nossa live já passou de 1 hora, então eu tô com live infinita mesmo, graças a Deus, estou muito feliz. Porque às vezes a gente começa a falar e fica com medo de, né, cair e não terminar a fala. Mas eu quero agradecer imensamente a Deus e, em primeiro lugar, por permitir a gente estar aqui hoje. Sabe que a gente se conectou, não foi em vão. Então, todas as conexões que eu tenho feito hoje têm um propósito muito maior, tem algo muito além do que eu imaginava. E são pessoas que têm se aproximado com histórias marcantes, mas ao mesmo tempo que estão em busca de também fazer pelo próximo, também fazer para ajudar o outro. Então, eu estou muito feliz de ter me conectado com você, sabe? Eu já passei a amar a tua vida, amar a tua família. Eu consegui ver a tua mamãe esses dias pelo vídeo. Então, assim, o quanto é gratificante hoje, mesmo à distância, a gente ter essa conexão com pessoas que têm esse coração maravilhoso, como tem pessoas aqui, né? Que daqui a pouco eu vou para uma outra live aí para assistir a Rosiane, que tem uma história linda de vida também. E, assim, eu tenho certeza que nada isso daqui é por acaso. Todas as conexões, todas as lives que eu tenho feito é que realmente tem trazido uma palavra de esperança, de carinho, de acolhimento, de cuidado. Então, eu também quero dizer para essas pessoas que ou estão passando por esses pensamentos, ou que talvez um dia vai passar e vai encontrar a nossa live, pede ajuda. Hoje está mais acessível, tem tantos psicólogos que você pode escrever, né, como buscar ajuda com um psicólogo, estou com pensamento, o que fazer. Então, assim, tenta, de alguma forma, falar o que você está sentindo, porque quanto mais você fala, quanto mais você pede ajuda, alguém vai te ajudar. Alguém vai olhar por você, alguém vai pegar na sua mão, alguém vai te ajudar e te acolher. Então, assim, fica aqui a nossa orientação para todos que passarem por aqui, que estão aqui hoje. E muito obrigada, Thail, Ilana. Eu que agradeço. Por esse carinho que a gente está vivendo aqui hoje. Eu vou botar mais um pouquinho aqui, só para a gente... Não vou me estender muito, que eu também tenho outro compromisso, mas eu já estou muito feliz. Silvana, tudo isso que a gente viveu. Tá eu tenho falado com algumas pessoas que me procuram com pensamento suicida, e eu costumo falar com eles o seguinte: quando vier esse pensamento com você, você faz o seguinte: eu sou muito maior do que isso. Isso é só um pensamento, passa, é um pensamento. Mas eu sou muito maior. Eu sou muito vencedora. Eu não tô aqui à toa. Começo a falar palavras positivas sobre isso, né? E isso, assim, ajuda muito, porque tem algum propósito. A nossa vida nessa terra tem algum propósito. E a gente não nasceu, todas as pessoas que estão assistindo essa live, nenhum de vocês, nem eu, nem a Silvana, a gente nasceu para ser só para trabalhar, para andar para lá e para cá. E não, a gente tem um propósito de vida. E qual que é o seu propósito? Pode ter certeza que em algum momento você vai ajudar alguém. E não tem coisa melhor do que a gente poder ajudar as pessoas. Tá bom? Obrigada, linda, Silvana. Que linda. Obrigada, que meu coração se conecte com o teu coração aí, Ilana. Obrigada. Receba o meu carinho, minha gratidão, tá? Vamos fazer sim mais lives. Eu tenho despertado aí pessoas para que venham contar suas histórias e isso tem feito muito bem para quem passa por aqui. Depois eu recebo um comunicado de que, olha, eu assisti sua live, algo mudou, então isso não tem preço, isso vai acontecer com você também. Pessoas vão se conectar através dessa live de outros vídeos que você vai fazer também. Então, assim, parabéns, que Deus te abençoe. Um beijo. Eu vou deixar mais um pouquinho o louvor aqui e a gente encerrar. Tá certo.
A gente quer agradecer você que tirou o seu tempinho aí para participar da nossa live. Obrigada, tá? Um beijo para todos que ficaram aqui. Compartilhe essa live. O nome dessa música é Sobrevivi, de Sara Farias. Sobrevivi. Que lindo, que lindo. Obrigada, Ilana. Um beijo. Beijo a Beijo. todos. Vou encerrar. Fique Tchau. com Deus. Tchau.